Olá, feliz dia, um dia abençoado para todos nós. Você tem poder como filho de Deus, então assuma que pode resolver tudo e comande seu destino como quiser, com entusiasmo e alegria. Esta é a mensagem que você assiste a partir de agora no programa Seite Onoye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Muito obrigado. No quadro Sou Feliz, você verá a história da senhora Natalina Rodrigues Moreira Iocumizo, que experimentou o poder curativo da fé e da leitura de orações diante de uma crise de asma do filho. E na palestra de hoje, o preletor Carlos Alberto da Silva nos conduz a reflexões com muita sabedoria com o tema Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. No momento meio ambiente de hoje, saiba qual é a relação entre o viver religioso e o aquecimento global, ou seja, como a religião se interrelaciona com a natureza. No quadro Reviver, você acompanhará a palestra do preletor Luiz Rideu Tamaro, que fala sobre a arte de ser verdadeiramente rico. Imperdível. Saiba mais sobre a edição desse ano da Convenção Nacional da Associação dos Jovens da Seite Onoye do Brasil, que reuniu mais de 12 mil participantes por todo o país. As academias de treinamento espiritual da Seite Onoye são locais cercados pela natureza e cheios de uma atmosfera divina, onde as pessoas participam de eventos que duram de 2 a 10 dias e fazem uma verdadeira revolução em suas vidas. Palestras, orações, práticas espirituais e o encontro com Deus estão esperando por você nos seminários em uma das 6 academias da Seite Onoye espalhadas pelo Brasil. Nelas você recebe orientação de professores altamente preparados que lhe passam a orientação necessária para prosperar, se harmonizar e obter saúde. Com programações montadas para levá-lo à reflexão e à paz interior, nos seminários você corrige sua atitude mental e aprende a usar o poder da palavra para transformar seu destino para melhor. Existem seminários para todas as idades e para todos os públicos. Academias de treinamento espiritual da Seite Onoye. Venha se tornar o protagonista da sua própria história. Confira a nossa programação. A senhora Natalina Rodrigues Moreira Iocumizo sofria de asma. Certa noite entrou em forte crise e tudo o que ela pôde fazer foi orar com todas as forças. Então, acompanhe o desfecho desse episódio tocante agora no quadro Sou Feliz. Uma experiência que eu tive muito forte foi quando meu filho, com 11 anos, no ano de 2000, ele estava com crise de bronquite asmática e não era a primeira vez, ele sofria desse mal há muito tempo, já havia sido internado e participando da Seite Onoye, eu comecei a entender que o homem é filho de Deus, isento de doença, portanto meu filho só poderia ser saudável. Antes da Seite Onoye eu tinha muitas dúvidas, achava que não deveria ninguém ficar doente, via coisas que aconteciam no mundo e não gostava, tinha muitas dúvidas as quais foram solucionadas quando eu comecei a participar da Seite Onoye. Quanto ao meu filho, um dia à noite, na hora de dormir, ele estava com um chiado no peito muito terrível, pareciam 3 gatos chiando ao mesmo tempo. Eu me desesperei, não poderia levá-lo ao médico, achando que o hospital não ia atender, pois eu não havia pago o convênio na sexta-feira, que havia vencido. Portanto, já era domingo à noite, esperei a segunda-feira para levá-lo ao médico. Mas como eu havia feito forma humana, que é uma oração onde a gente coloca o nome da pessoa, a idade e a intenção, que no caso foi saúde, coloquei o nome do meu filho e depois de 15 dias ele sofreu dessa crise. Eu pensei, só pode ser uma manifestação de desintegração. A imagem dele é perfeita, a imagem verdadeira
harmonia e perfeição. Contemplei a imagem verdadeira do meu filho enquanto ele dormia e com todo esse sintoma, peguei a Sutra Sagrada, que é um livro de orações, Sutra Sagrada, Chuva de Néctar da Verdade, li a Sutra integralmente com muita fé, visualizando a imagem perfeita dele. Fechei os meus olhos carnais e meus ouvidos também carnais e deixei meus olhos espirituais visualizarem a imagem verdadeira. Li a Sutra com muita fé. Quando terminei a Sutra, o barulho, o chiado dos gatos já havia desaparecido, meu filho dormia tranquilamente. Fiquei tranquila também. No dia seguinte, levei meu filho ao médico, após acertar o convênio. A médica falou para mim que não haveria problema, poderia ter levado. Me deu uma bronca, fez os exames e depois de meia hora, mãe, ele não tem nada. O que você fez? Olha, doutora, eu vou falar a verdade, eu orei. Da próxima vez, vê se você traz ele ao médico. Eu, muito obrigada, e pensei, não terá a próxima vez. E realmente, meu filho nunca mais teve a crise. Ele pegou gripe muitos anos depois, até achei engraçado. E meu filho é saudável, perfeito, maravilhoso, como a Seiichi Onoe diz. Olá, feliz dia! Está entrando no ar o programa Seiichi Onoe, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Fala a verdade, quando você escuta essa frase, você sabe que o nosso programa está iniciando, não é? Seja um mantenedor do nosso programa. Através dele, muitas pessoas transformaram as suas vidas, como é o caso da Patrícia, que conheceu a Seiichi Onoe pela TV e também é mantenedora do nosso programa, não é isso, Patrícia? Em 2003, eu conheci o programa Seiichi Onoe, na época eu passava de madrugada e eu fazia o cursinho pré-vestibular, né? E na época eu não frequentava nenhuma religião, eu já tinha passado por várias, mas eu não tinha nenhuma fixa. Parei e comecei a assistir. E eu me apaixonei, e isso pra mim foi muito importante, porque eu não acreditava muito em mim, eu tinha estudado em escola pública, então assim, eu achava que eu ia ter dificuldade passando no vestibular. E aí comecei a assistir todos os dias o programa. Fiquei mais de 6 meses assistindo direto, todos os dias, e comecei a ter autoconfiança. Falei assim, não, eu dou conta, eu consigo, só de assistir os programas. Então aí eu falei assim, aí já mudou minha cabeça, não era se eu passar no vestibular. Quando eu passar no vestibular na Universidade Federal de Minas Gerais, que era a minha vontade, eu vou começar a frequentar essa doutrina, que é maravilhosa. Aí, logo quando eu passei no vestibular, passei em 4 universidades federais por ter começado a assistir o programa Seiichi Onoe na TV. Então eu comecei a confiar em mim, comecei a ver que eu era filha de Deus. E logo quando eu passei, eu comecei a frequentar assiduamente. Frequento até hoje, fui a primeira da família. Então a gente entra ou pelo amor ou pela dor. Foi pelo amor, amo essa doutrina. Minha família toda hoje em dia frequenta. E hoje em dia eu sou mantenedora do programa Seiichi Onoe na TV. E sou muito grata por isso. Seja você também um mantenedor do programa Seiichi Onoe na TV. Acesse o site www.sni.org.br/mantenedor ou através dos telefones 0800 770 2600 ou 0 operadora 11 5014 2209 e transforme a sua vida e de muitas pessoas através da sua doação. Quando abandonamos o ego e agimos de acordo com a grande vida do universo, cada minuto ganha força de milagre, mesmo uma pequena oração opera a mudança esperada e viver se torna leve como sorrir diante de um novo dia. É isso que acontece com quem segue a máxima bíblica. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. É o tema da palestra de agora com o preletor Carlos Alberto da Silva. Olá, muito obrigado. É para mim uma grande alegria estar aqui e poder dirigir algumas palavras sobre o ensinamento da Seiichi Onoe. Desejo a todos um excelente dia, uma semana realmente maravilhosa e que possamos, dentro do pensamento que o homem é filho de Deus, realizar todos os nossos desejos. E no dia de hoje estudaremos um tema muito interessante. Que tema é este? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E como livro-texto, estarei utilizando o livro Convite à Felicidade, volume 1.
Este livro, de autoria do professor Masaharu Taniguchi, é de fato um livro extraordinário. Como eu disse agora, volume 1 significa que tem também o volume 2. Eu recomendo a você que está assistindo esse início deste bate-papo, que pense seriamente em adquirir os 2 livros, os 2 volumes, Convite à Felicidade, volume 1 e volume 2, porque são livros realmente de fácil leitura, agradável leitura, mas que traz um despertar, uma conscientização realmente maravilhosa para a vida de todos nós. Aqui vou ler então um trecho para que a gente possa iniciar finalmente esse estudo. Jesus ensinou: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. E ainda aduziu: o reino de Deus está dentro de vós. Precisamos conhecer primeiramente o que é Deus e o que é o reino de Deus que está dentro de nós. Muitas pessoas com fé religiosa errada, sem conhecer o Deus que está dentro, dependiam do Deus exterior e se iludiam pensando que orar é implorar a Deus. Deus jamais se contentará com um ato covarde de implorar, chorando a um Deus exterior, esquecendo-se que Ele está dentro de cada um. Deus que está dentro de nós é a força vital interna, a sabedoria interna, o amor interno. Conhecer perfeitamente a força vital, a sabedoria e o amor que estão dentro de cada um e exteriorizá-los é o significado de buscar primeiro o reino de Deus. Praticar tudo isso conforme a justiça, a ordem do reino de Deus é o significado de buscar a justiça de Deus. Em outras palavras, podemos dizer o seguinte, que Deus habita dentro de cada um de nós e que o mundo em que nós sentimos como sendo o mundo real, o mundo que nós percebemos através dos 5 sentidos, sendo reflexo da nossa mente, ele justamente será então aquilo que nós acreditarmos que ele é. Podemos dizer assim, se eu vejo o mundo como um mundo cheio de dor, cheio de sofrimento, assim ele se concretizará. Mas se eu reconhecer, primeiramente, dentro de mim, o reino de Deus, reconhecer dentro de mim a vida perfeita de Deus, naturalmente, quando eu passar a olhar o mundo exterior a mim, eu enxergarei um mundo diferente. Eu passarei a ver que, se eu vejo que Deus está dentro de mim, eu olho para as pessoas ao meu redor e vejo Deus dentro delas também. Eu olho, por exemplo, para a natureza e vejo Deus dentro da natureza também. Eu olho para os meus pais e vejo na figura dos meus pais, eu vejo a manifestação do grandioso amor de Deus. Enfim, quando eu reconheço o reino de Deus dentro de mim, eu sou capaz de perceber que o reino de Deus está ao redor de todas as coisas. O reino de Deus está dentro do reino mineral, dentro do reino vegetal, dentro do reino humano. Então, ou seja, isto é uma coisa fundamental para que a gente possa experimentar a verdadeira alegria. Se a tua vida não está da maneira como você gostaria que estivesse, se todos os seus sonhos não se concretizam, se aquele ditado que diz que casa de ferreiro, espeto de pau, aplica-se exatamente no que você está vivendo agora, meu amigo, minha amiga, pare por um instante e vamos pensar juntos. Vamos fazer uma reflexão. Eu convido você a reflexionar. O que é Deus verdadeiro? Na Seichon no Ie, nós aprendemos que Deus é um só. Acreditamos verdadeiramente nisso. Embora pareça existir deuses diferentes, a grande realidade, a grande verdade é que Deus é um só. Por isso também acreditamos que todas as religiões, as verdadeiras religiões, elas emanam de um Deus único. Deus único, que é amor infinito. Ele, quando percebe a necessidade da humanidade, de acordo com o período, ou seja, de acordo com a época, de acordo com o povo, ele se manifesta naturalmente de acordo com aquela necessidade. E este Deus único, aprendemos na Seichon no Ie que é o Deus do amor, o Deus da misericórdia.
Quando a gente estuda o Antigo Testamento, nós lemos uma descrição de Deus, às vezes, que pode nos levar a acreditar que Deus é um Deus que castiga, é um Deus que exige sacrifício, é um Deus que está o tempo todo a nos testar. No entanto, na Verdade da Vida, que é a coleção fundamental, onde contém o ensinamento da Seichonoye, composta por 40 volumes, no volume 11 desta coleção, nós aprendemos lá, o Dr. Masaharu Taniguchi, o professor Masaharu Taniguchi, ele faz a interpretação do Antigo Testamento. E lá nós vamos compreender que, na verdade, este Deus apresentado desta maneira corresponde a Deus em forma de lei. Deus, que é amor imparcial, ele se manifesta através da lei. E a lei, então, ela é dura, ela é justa. Mas eis que vem Jesus Cristo e nos ensina que Deus, além de ser lei, ele também é amor. E prestem bem atenção. Esse Deus do amor é que a gente precisa compreender que ele existe aqui, agora. O Deus do amor, e Jesus afirmou, Deus é amor. E o que é esse amor? O amor é o reconhecimento de que eu e o outro somos um só. E quando reconhecemos, então, Deus do amor, naturalmente passamos a reconhecer que eu e Deus somos um só. E quando reconhecemos este princípio fundamental, que Deus é amor, e sendo eu filho de Deus, eu também, a minha essência é também o amor. E é o amor que vai fazer com que tudo que esteja fora do lugar se ajusta no seu respectivo lugar. É através do amor que uma família ela começa a ser reconstruída. É através do amor, da manifestação do amor, que uma família consegue resgatar o filho, o irmão que está ali perdido no meio das drogas. Então, não é sermão duro, não é nada além do amor que é possível resgatar isso daí tudo. Nesse tempo que eu tenho de prática do ensinamento da Seichonoye, e olha que interessante, já se passaram 28 anos desde que eu tive a bênção de despertar para esse ensinamento de amor, o ensinamento da Seichonoye. E nesses 28 anos, não só a minha vida eu vi se transformar, a vida da minha família toda eu vi se transformando. E como que ela se transforma? Quando a gente desperta para esse amor de Deus. Mas não só a vida da minha família eu vi transformar, como eu vejo a vida de milhares e de milhares de pessoas se transformando. Lares são refeitos, vidas são reconstruídas. E como que isso é possível? É quando eu passo a ver que manifestar através das minhas práticas, através das minhas palavras, através, enfim, dos meus pensamentos, esse mundo que Deus criou, que é perfeito. Então, se Deus é perfeito, a razão me diz que tudo que Ele faz é perfeito também. Portanto, pensem comigo, é impossível que Deus possa ter criado um pai imperfeito. É impossível que Deus possa ter criado um cônjuge imperfeito ou qualquer coisa imperfeita neste mundo. Sendo assim, se Ele não fez nada que seja imperfeito, a pergunta é, por que eu vejo tanta imperfeição na minha vida? Por que as coisas acontecem de forma tão assustadoras? Por que existem doenças? Por que existe a violência? Por que existe a desarmonia, a incompreensão? Por que existe a discórdia? Existe porque a mente, em estado ilusório, reconhece isso como verdadeiro. E o mundo em que vivemos, que chamamos na Seichonoye de mundo fenomênico. E o que vem a ser o mundo fenomênico? É o mundo da projeção. O mundo verdadeiro, o mundo que Deus criou, tal qual descrito no Gênesis, no capítulo 1, é o mundo perfeito que chamamos na Seichonoye de mundo da imagem verdadeira. E este mundo existe aqui agora. Mas, por reconhecer através da mente embaçada, através da lente embaçada da mente, nós reconhecemos todas essas coisas negativas que citei há instantes como algo verdadeiro. Então, levados por essa ilusão,
E através da lei mental que diz que o mundo é reflexo da mente e que aquilo que eu reconheço manifesta-se de forma concreta, eu vejo então a minha vida se transformar nesse circo de horrores. Mas tal qual, quando temos um pesadelo à noite e despertamos às vezes ofegantes, assustados, até desesperados, quando despertamos que isso não existe, que Deus não criou situações desse tipo, nós temos aquela sensação de alívio. E mais, a gente consegue modificar o todo na nossa existência. E a gente começa a olhar, então, de repente, quando eu desperto daquele pesadelo, achando que aquilo existia verdadeiramente, eu olho, de repente, um belo dia para meus pais e sem que nada especial tenha acontecido, sem que nenhuma mudança significativa no comportamento deles tenha se manifestado, eu sou invadido por um sentimento de gratidão tão grande por ter esses pais, por ter essa família, por fazer parte dessa família, de fazer parte dessa linhagem familiar, que uma emoção invade meu coração. E a partir desse momento, eu olho tudo ao meu redor, Eu percebo então que algo está diferente. Olha que interessante, o mundo é o mesmo, as pessoas são as mesmas, o ambiente é o mesmo, mas porque você agora não é o mesmo, tudo se torna diferente. E a gente começa a conseguir construir aqui agora o paraíso tal qual é o reino de Deus. E aí então a gente pode se dizer que nesse momento eu alcanço a verdadeira liberdade. E olha que interessante. Nós aprendemos, através do ensinamento de Jesus Cristo, algo fundamental. Ele disse, a verdade vos libertará. E qual verdade maior para despertarmos, senão essa? Sou filho de Deus. Sou perfeito aos olhos de meu Deus. E se sou perfeito aos olhos de meu Deus, tudo o que faço é perfeito também. Ainda que se manifeste temporariamente imperfeições na minha atitude, no meu comportamento, na atitude e no comportamento das outras pessoas, sendo isso um estado provisório, se eu voltar a minha mente para a mente de Deus, se eu ligar o meu coração ao coração de Deus, naturalmente aquilo que está de sintonia com aquilo que é verdadeiro, naturalmente desaparece. E aí eu vejo, então, surgir em minha vida a verdadeira alegria. É isso, meu amigo, minha amiga, que a Seichonoye propõe. Você pode transformar-se agora. Por isso, não espere que a tua vida vai mudar de uma hora para outra sem nenhum esforço. Às vezes as pessoas me perguntam, meus familiares, meus amigos, quando eu comecei a praticar o ensinamento da Seichonoye, me questionavam, mas quanto que eu tenho que pagar para fazer parte da Seichonoye? Eu costumo dizer que, na verdade, o preço é um tanto alto. E que preço que é esse? É um preço que dinheiro nenhum no mundo consegue pagar. O preço exigido é o esforço. Então, ou seja, é o esforço em apreender a verdade, em compreender a verdade, que vai fazer com que a minha consciência mude e então eu seja dono do meu próprio destino. Então não espere que a tua vida vai mudar simplesmente porque o preletor vai chegar, vai fazer a oração, não que não fazemos, fazemos sim. Mas simplesmente porque ele orou ou porque eu fui na palestra, assisti, eu estou ouvindo agora o programa através da TV, ou então estou assistindo através do YouTube, ou então estou acompanhando o programa da Seichonoye através do nosso programa de rádio, ou qualquer outra rede social, eu penso que isso será o suficiente para mudar. O que pode acontecer, talvez, é o seguinte, de salvar os seus ouvidos. Até tem uma historinha interessante que os preletores antigamente contavam na Seichonoye, que, certa ocasião, uma pessoa que praticava o ensinamento, que conhecia o ensinamento da Seichonoye, morreu. Mas quando chegou no céu, disse que só as orelhas conseguiram entrar, a outra parte do corpo não entrou, porque só ouvia e não praticava. Claro que é uma historinha apenas para descontrair, mas não adianta só a gente ouvir, senão pagar o preço do se esforçar. E quando nós pagamos o preço do se esforçar, meus amigos, aí sim a gente vê o resultado concreto na nossa vida.
E é essa a proposta que eu tenho para fazer a você neste momento. Então, que você ligue agora para nós. Ligue para o 0800 770 2600 se você estiver ligando de um telefone fixo. Ou então, se você ligar do celular, você deverá ligar 0 operadora 11 5014 2209 ou ainda acessar o site da Seitonê, www.sni.org.br. E se você colocar mais uma barra e digitar lá, Livraria Virtual, você vai descobrir caminhos extraordinários para você começar essa caminhada e transformar a tua vida da forma como você deseja. Eu recomendo, naturalmente, como estou baseando-me no livro Convite à Felicidade, volume 1, é claro que eu não posso deixar de recomendar este livro, mas você irá encontrar inúmeros outros títulos que com certeza fará grande diferença na tua vida, como faz na vida de milhares e milhares de pessoas. Então, ou seja, vamos juntos conhecer o ensinamento e praticar o ensinamento. Se você já conhece há tempos os ensinamentos, então pratique-o verdadeiramente na tua vida. E para facilitar isso, existem as nossas associações locais, onde ocorrem reuniões semanais. Existe o domingo da Seitonê. Então, ligue para também um desses números, ou então entre em contato no endereço eletrônico que eu acabei de informar e pergunte onde tem uma Seitonê perto de mim e vá participar. Nós temos ainda academias de treinamento espiritual. E o que é a academia de treinamento espiritual? Onde, no mínimo, por 2 dias, nos retiramos e fazemos como se talvez a forma de maior conhecimento seja retiro espiritual, mas chamamos na Seitonê de treinamento espiritual. Informe onde tem um seminário perto de você e vai participar. Enfim, pratiquemos o ensinamento que liberta, o ensinamento que nos faz compreender que somos filhos de Deus e que aqui agora podemos fazer a nossa vida, uma vida melhor, espelhando o reino de Deus, pois assim é a vontade de Deus. E aí podemos orar, finalmente, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Deus abençoe a cada um dos senhores, a cada um de vocês que nos assistiu nesse instante. Muito obrigado, muito obrigado. Não perca a oportunidade de ter em sua casa a coleção A Verdade da Vida, que é composta por 40 volumes. E nela você encontra a doutrina da Seitonê para ser lida e principalmente estudada. Ligue agora para 0800 770 2600, de celular para 0 operadora 11 5014 2209 ou acesse www.sni.org.br/livraria virtual. Adquira os 40 volumes da coleção A Verdade da Vida e tenha a essência da filosofia em suas mãos, além de recebê-la em uma linda caixa exclusiva. Contendo temas pertinentes à vida cotidiana, cada volume nos traz o esclarecimento necessário para todas as áreas de conhecimento espiritual, como explicações sobre a imagem verdadeira em mundo espiritual, a relação entre vida e religião, educação no lar, além de 2 volumes dedicados à autobiografia do professor Masaharu Taniguchi. Tudo isso e muito mais você encontra na coleção A Verdade da Vida. Então ligue 0800 770 2600, de celular 0 operadora 11 5014 2209 ou pelo site www.sni.org.br/livraria virtual. Consulte também as condições de parcelamento no cartão de crédito. Coleção A Verdade da Vida, a essência da filosofia da Seitonê, agora em suas mãos. Para alguns, religião e meio ambiente não são áreas afins. No entanto, aprendemos na Seitonê que é justamente o contrário e que somente um viver religioso por parte de todas as pessoas é que pode impedir o aquecimento global. É o que afirma o Supremo Presidente da Seitonê, professor Masanobu Taniguchi, na obra Decisão em Prol das Futuras Gerações, porque um religioso defende o abandono da energia nuclear. E mais, ele diz ainda que a prática das 4 virtudes infinitas de Buda e do amor elevado levará no futuro a humanidade a criar novas indústrias menos poluentes. Então, vamos saber no momento Meio Ambiente de hoje quais são essas 4 virtudes infinitas que devemos praticar em relação uns aos outros e também em relação à natureza.
Na tela, as 4 virtudes infinitas. Caridade infinita, desejo de remover o sofrimento alheio. Piedade infinita, remover o sofrimento alheio. Alegria infinita, alegrar-se com a alegria do outro. Abnegação infinita, abandonar o apego. Fica a dica para que você adquira o livro Decisão em Prol das Futuras Gerações, porque um religioso defende o abandono da energia nuclear. Acesse www.sni.org.br/livraria virtual, faça sua encomenda e obtenha com esta leitura uma ampla visão sobre a ligação entre religião e natureza. Proteção ambiental e a Seichonoye faz bem ao planeta, faz bem a você. Seichonoye e Teleton 2013 apresentam Quanto Vale o Tempo? Quanto custa secar uma lágrima? Quanto tempo você dedicaria para secar uma lágrima? A Seichonoye tem um grande respeito pelo trabalho da ACD, que há 62 anos trabalha nessa área social, e nós também realizamos esse trabalho social. E poder ser parceiros nessa obra é uma coisa maravilhosa, porque nós aprendemos na Seichonoye que todos somos filhos de Deus, somos filhos de um único Pai. E esse Pai é a manifestação do amor nessa face da terra. E viver o amor é manifestar Deus aqui na face da terra. Então, nada mais maravilhoso do que a Seichonoye ser parceira com a ACD nesse trabalho do Teleton. Quanto vale um sorriso? Muito obrigado, amigos da Seichonoye. Eu tenho certeza que a doação de vocês para todas as crianças da ACD, não só para mim, para Maria Clara, mas para todos, tem sido muito, muito, muito mesmo importante. Obrigado. Quanto tempo você disporia para fazer alguém sorrir? De que adianta ficar hesitando ou relutando? Isso só faz desperdiçar o seu tempo. Desperdiçar o tempo é desperdiçar a vida. Não fique adiando aquilo que pode ser realizado agora, pensando que poderá chegar um momento mais oportuno. O agora é a hora mais oportuna para realizar a atual possibilidade. Faça a sua doação. Quando a família Seichonoye se move, o mundo se transforma. Informe-se pelo telefone 0 operadora 11 50 14 22 73 ou ainda pelo site www.sni.org.br/Teleton. Seichonoye e Teleton 2013. Doe um tempo mais feliz. O quadro Reviver de hoje traz as palavras sempre precisas e fortes do preletor Luiz Rideu Tamaro. Ele fala sobre o tema A Arte de Ser Verdadeiramente Rico. Anote, pratique e comprove que prosperar é mais fácil do que parece. Veja. Parabéns pela presença, pela participação nesta atividade, jovem empreendedor. E me é muito gratificante também poder compartilhar com vocês de momentos tão gostosos na nossa vida. A arte de ser verdadeiramente rico. Sim, ser rico é uma arte, mas é uma arte que é virtude de todo ser humano. Somos ricos por natureza, a arte é apenas expressar essa riqueza. Eu gostaria de apresentar aos senhores os livros temas que eu vou utilizar. É o livro Meditando sobre a Vida, do professor Masaharu Taniguchi. Também o livro Viver Junto com Deus. E eu vou ler para os senhores um trecho do livro para depois entrar então em detalhe sobre o assunto. Antes de orar para obter prosperidade, ore para ter sabedoria. Tudo neste mundo é governado por leis, por regras. A música, a matemática, a saúde, a prosperidade, todas são regidas pelas respectivas leis, respectivas regras. Se você deseja prosperar, deve manifestar a prosperidade que existe no seu interior.
Tudo que está à nossa volta parece pertencer ao mundo exterior, mas na realidade é reflexo do que existe no nosso interior. É como se nós olhássemos num espelho, quando nos aproximamos dele, sorrindo, a imagem refletida também se aproxima de nós, sorrindo. Do mesmo modo, se manifestarmos a prosperidade que existe no nosso interior, a prosperidade do mundo exterior se aproximará de nós. Manifestar a prosperidade interior não significa simplesmente acalentar sonhos de prosperidade. Constatamos vários exemplos de especuladores e acionistas da Bolsa de Valores que, apesar de terem sonhado com a prosperidade, fracassaram. O homem, desde a sua existência, tem sempre por objetivo buscar patrimônios, arregimentar grandes fortunas. Mas este mundo feito por Deus, segundo consta no Gênesis, é um mundo perfeito porque quem o criou é perfeito, absolutamente justo. E neste mundo perfeito, ele colocou a sua imagem e semelhança, o homem, dotado de todas as virtudes de Deus, pois ele é a imagem e semelhança de Deus, e com plenos poderes e livre-arbítrio. Se não fosse assim, não seria perfeito. Usando do livre-arbítrio e utilizando a capacidade que lhe é dotado, manipula os recursos materiais para o conforto e bem-estar dos homens na terra. Dado o resultado desse trabalho, o homem foi dando muita ênfase para o lado material e deixou para segundo plano o lado espiritual. Se passaram milhares e milhares de anos, na história mais recente, Jesus ensinou: seja-te feito conforme a tua fé. E nós buscamos a riqueza, buscamos a felicidade, mas nós não acreditamos muito na riqueza, não acreditamos na felicidade. Simplesmente porque, quando o fazemos buscando, baseados em conceitos totalmente equivocados, que é o conceito materialista. E chegamos à época do século 21, da era cristã, mais recente, com um poderio incrível nas nossas mãos, dominando os meios de comunicação, de transporte, dominando a física, desvendando os mistérios da ciência, inovando diariamente na tecnologia, conquistando assim situações confortáveis para o mundo material. Mas no íntimo, o ser humano nunca se sentiu tão impotente, tão pequeno, tão incapaz, porque ele não consegue conciliar tamanha abundância material com a abundância espiritual, com a felicidade. Ele não consegue administrar as riquezas do mundo para o seu benefício, e ele faz do seu dia a dia uma luta constante e inglória em busca da riqueza. Essa riqueza nunca vai chegar, porque ela, sendo material, é transitória, é muito frágil e traz muitas frustrações. Coloquem bem na cabeça isso. O homem é filho de Deus perfeito. Jesus pregou isso há 2000 anos, Buda pregou isso antes de Cristo, todos os líderes religiosos pregaram isso. E a riqueza sempre esteve em pauta, porque o homem, na verdade, na época em que vivemos, onde ele identificou outros planetas possíveis viver, faz viagens interplanetárias, os meios de comunicação e transporte são tão eficientes que o planeta Terra se tornou tão pequeno para nós. Mas ele não sabe quem ele é, nem de onde veio, nem para que veio e nem para onde vai. Isso é ruim demais. Buscar alguma coisa que você não sabe o que é, você nunca vai perceber quando encontra. Como diz, quem não sabe o que procura, não percebe quando encontra. A felicidade não é algo para se conquistar. A riqueza não é algo para se acumular. Mas a felicidade, a saúde, a paz, a prosperidade é algo para você manifestar, porque são virtudes natas do ser humano. Se não fosse assim, teríamos que acreditar num Deus limitado, num Deus parcial, num Deus muito pequeno. Mas Deus é a plenitude de tudo isso. Há alguma incoerência no nosso comportamento, de dizermos que acreditamos em Deus, de que para Deus tudo é possível, e nós que somos a imagem e semelhança, não acreditamos em nós próprios. Enquanto você não acreditar em você, não dá para falar que acredita em Deus, porque Deus vive, fala, age e pensa através de você.
Conjugamos alguns verbos totalmente equivocados também. Falamos que Deus é absoluto, onisciente, onipotente, e dizemos sempre se Deus quiser. Está errado. E se Ele não quiser? E por que motivos Ele não há de querer? E quais os critérios que Ele vai utilizar para querer e não querer o nosso bem? Dá para pensar. Nós também falamos que a justiça, que Deus é absoluto, onisciente, onipotente, onipresente, e numa demagogia incrível falamos que a justiça divina tarda, mas não falha. E se ela tardar, simplesmente falhou. Ou Ele não é mais onisciente, onipresente, nem onipotente. Buscar a verdade é uma coisa tão simples, mas o homem acha que buscar a verdade, essa tal verdade que todo mundo prega e ninguém consegue identificar, é algo que só vamos entender depois que morrermos. Mas o homem não morre. E se você não entender a verdade enquanto está aqui, não vai entender em lugar nenhum. Não é lá no céu, não é num lugar melhor que esse mundo que você pretende ir, que você vai encontrar a verdade. O homem é rico por natureza. Riqueza é um estado ético, meus amigos, não é estético. Quando o homem é rico eticamente, nada neste mundo pode trazer-lhe a sensação de carência, de pobreza. Sempre falamos que o homem tem uma perspectiva. O dia que morrer, vai para o céu. Ninguém pensa o contrário. E lá é um lugar tão bom porque só há boas referências. E a vida aqui está uma desgraça, está uma carência, uma dificuldade. Ir para lá é só uma decisão sua. Quanto antes ir, melhor. Por que não ir hoje? Ninguém quer? Mais uma incoerência. Ou como você julga que esse céu é tão bom se você se nega a ir para lá veementemente, mesmo cercado por ilustres pessoas entendidas, garantindo que você vai para um lugar bom? Você não vai querer ir hoje, nem amanhã, nem depois de amanhã. Vai querer viver eternamente aqui. E é exatamente aqui que vocês vão viver após deixarem esse corpo carnal. Porque vocês não vão empreender uma viagem longa, ou uma viagem num suposto lugar onde se denomina céu. Céu é exatamente a continuidade da nossa vida, sem o corpo, mas aqui na terra. Portanto, a nossa vida não se restringe apenas à expectativa de vida do brasileiro, que é 70, 80 anos de vida. Aí, é melhor sermos ricos eticamente, porque se amanhã deixarmos todo o bem material que estamos aqui, continuaremos ricos no mundo espiritual, ou na vida espiritual. Se vivermos a nossa vida aqui com um sentimento de carência e de pobreza, ao deixarmos esse corpo, vamos continuar num estado de carência, de dificuldade, com problemas no cartão de crédito, problemas com o banco, e lá no banco do outro mundo a coisa é mais complicada ainda. Porque lá não tem pessoas que emprestam, não tem alternativa. Lá você vai ter que responder por aquilo que você fez. Se a justiça divina não tarda, porque ela é onisciente e onipresente, a conclusão óbvia é de que tudo que nós temos, nós fizemos por merecer. E tudo que nós queremos, não temos, ainda não fizemos por merecer, para ser justo com o conceito que nós temos de Deus. E conceitos são revistos de épocas em épocas. A verdade é imutável, não muda nunca. Mas a sociedade evolui no seu todo. E para adaptar essa verdade na evolução da sociedade na Terra, nós precisamos utilizar a nossa sabedoria, o nosso amor e gratidão para proporcionar o bem às pessoas. A verdadeira riqueza é quando você consegue fazer mais e mais pessoas felizes, viverem em harmonia, com segurança e paz. Essa é a verdadeira riqueza. Mas ser rico para ter motivo de disputas, de brigas e intrigas, isso não é ser rico. Você vai levar para o mundo espiritual um estado de total atrito, o que não lhe é nada conveniente. Eu já estive lá, sei como é. Não, eu não estou brincando, é verdade. Vocês também vieram de lá, só que vocês não lembram, eu lembro. Porque a verdade de que o homem é filho de Deus perfeito, ninguém dos senhores contesta. Alguém contesta isso? Mesmo que eventualmente estejam em ilusão praticando algum ato inadequado, vocês aceitam com tranquilidade que são filhos de Deus perfeito.
Simplesmente não manifestam essa plenitude por desconhecer as regras que norteiam a nossa vida no plano material. Esse espírito, dotado de capacidade e virtudes infinitas, tem que administrar as limitações do plano fenomênico, as leis do plano físico, para poder viver em harmonia plenamente com todos os seres humanos e com todos os vegetais, animais. Então, quando você realmente adquirir esse estado de compreensão, que Jesus disse: conheceis a verdade, ela vos libertará. Vos libertará totalmente de carência, de infelicidade, de doença, de dificuldade, de desarmonia. Tudo, você se torna um ser pleno. Isto é a liberdade total. E essa verdade é muito simples, porque se fosse complicado não era Deus que tinha feito. Que na justiça absoluta de Deus, na sua plenitude, Deus não faria uma coisa complicada. O homem foi feito para dar certo. Não discutam isso. Esse mundo feito por Deus é perfeito. Nós somos filhos de Deus perfeito. Se alguma coisa na vida não está certo, não é o mundo, não é as pessoas que estão erradas, é nós que estamos equivocadamente posicionados. Mudar a nossa postura, a nossa maneira de ver o mundo, é manifestar Deus. E compreender que o outro é filho de Deus perfeito, é quando você conseguir ver no outro a sua própria imagem. Então, meus amigos, Jesus disse: amai ao próximo como a ti mesmo. Este é o grande significado, né? Nós utilizamos também o livro Viver Junto com Deus. Vou ler bem rapidamente aqui um tópico. Oração para concretizar aqui o reino de Deus. Mesmo que esteja agora pobre, as pessoas não devem orar a Deus rogando por riqueza, pois a oração, fazer com que eu enriqueça, nada mais é que o reverso da afirmação: sou muito pobre. Ou seja, é o mesmo que expressar a ideia de pobreza. Se a pessoa mantiver a ideia de pobreza, manifestar-se ainda mais pobreza no cotidiano, como reflexo do pensamento negativo. Todos esses livros vocês poderão adquirir aí na nossa livraria. Aos senhores que estão nos assistindo em casa, poderão buscar através do site da Seichonoye, né? E também através do serviço do nosso trabalho 0800 770 2600, né? E o site é www.sni.org.br, e vocês terão aí informações do local onde se realiza uma atividade da Seichonoye mais próximo das suas casas, e aí poderão adquirir os livros, estudar, ler e compartilhar com os nossos adeptos a troca de informações, para que esta verdade tão aparentemente complicada seja uma coisa prática no cotidiano, para que essa riqueza tão almejada seja uma coisa que possa ser desfrutado na plenitude, no dia a dia com seus familiares, para que essa felicidade possa ser uma coisa constante, mas não um momento de exaltação, para que a saúde seja manifestada plenamente e não apenas como resultado de um regime alimentar ou qualquer coisa assim, mas o homem nasceu com todas essas virtudes. Portanto, essa verdade que Jesus pregou: seja-te feito conforme a tua fé. Acredite, você é filho de Deus perfeito. Deus existe e está dentro de você. Você é a própria prova de que Deus existe. Portanto, acredite em você. Acreditando em você, você está fazendo jus a acreditar em Deus. Aí diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e tudo mais vos será dado por acréscimo. Se você acreditar em você, você está acreditando em Deus, e quando Deus age através de você, você estará tomando as decisões certas, o momento certo, com as pessoas certas, e tudo mais vai ser apenas a manifestação da grandiosidade de Deus através de nós. Deus não pode fazer nada a não ser através da nossa atitude, porque na Sutra está escrito: o Espírito entra em vibração, se torna palavra, desenvolve o fenômeno e as coisas passam a ser. Tudo que nós queremos que aconteça, precisamos falar, assegurar, persistir e fazer a meditação para que tudo ocorra bem. Que nós tenhamos aí um transcorrer desses 2 dias com muito proveito, pois os temas que vão ser abordados têm muito a ver, principalmente para com o jovem que está iniciando a sua atividade agora. Seja realmente um jovem vencedor. Você é um empreendedor com criatividade, com iniciativa e com ideias maravilhosas. Vocês vão ver que a justiça de Deus se aplicará e tudo mais vos será dado por acréscimo. Se for a característica, vocês vão administrar grandes empreendimentos, trazendo assim benefício para toda a humanidade. Já é tradição. Todo domingo das 9 às 11 horas da manhã, em mais de 500 pontos espalhados pelo Brasil, você tem um encontro marcado com a felicidade. É o domingo da Seichonoye, onde você assiste a reuniões alegres, com palestras que ensinam a arte do bem viver
e como superar os mais diversos problemas do cotidiano, como se tornar mais saudável, dicas para atrair a prosperidade, o que fazer para ter uma vida mais harmoniosa e plena. Tudo isso você encontra nos nossos núcleos a cada manhã de domingo e com entrada franca. E mais, livros que iluminam a vida, orientação pessoal com professores da Seichonoye, espaço infantil onde seus filhos aprendem o beabá de uma vida mais harmoniosa e ligada a Deus. Enfim, aqui você encontra amigos, respostas e o conforto espiritual necessário para superar todos os obstáculos. Venha e traga sua família para o Domingo da Seichonoye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Confira a nossa programação. Na 58ª Convenção Nacional da Associação dos Jovens da Seichonoye do Brasil, milhares de participantes de todo o país puderam vivenciar o ensinamento alicerçado na prática do bem com amigos, a família e o meio ambiente. Acompanhe agora a cobertura desse grandioso evento. Dia 28 de julho de 2013 e os portões do ginásio do Ibirapuera se abrem para receber os participantes da 58ª Convenção Nacional da Associação dos Jovens da Seichonoye do Brasil. Praticar o bem é uma das premissas da Seichonoye e pode ser realizado em todos os momentos do dia a dia, com o próximo e também com o local em que vivemos e com o planeta. Estou muito feliz por estar aqui, porque é uma experiência única e viemos bem de longe, mas valeu a pena. Aqui na Convenção Nacional, os participantes são orientados a descartar corretamente o lixo produzido durante o dia. E também neste ano, durante a palestra do preletor Marcos Rogério Silvestre Vaz Pinto, com o tema Pratique o bem, cultive o amor ao meio ambiente, pôde-se compreender mais sobre o assunto em seu quesito espiritual. Quem sabe saiam alguns jovens daqui decididos a fazer uma mudança realmente rumo à construção da nova civilização. Pela primeira vez, a Convenção Nacional acontece simultaneamente em 4 capitais brasileiras: São Paulo, Salvador, Porto Alegre e Brasília. Elas estão integradas no sentimento de fé, nas atividades da programação e na tecnologia que as faz conversar entre si. Vamos lá, mais uma salva de palmas aí, uma vibração maravilhosa para os nossos amigos aí das outras edições. Recebam agora essa vibração, alegria da Convenção Nordeste. Através dessas convenções, nós estamos levando a verdade, homem, filhos de Deus, para todos os cantos do Brasil. E nós acreditamos na energia, na capacidade, da fé dos jovens da Seichonoye. Além disso, também está sendo contado aos internautas de todo o mundo através do site, Facebook, Twitter, Posting Joy e no YouTube oficiais da Seichonoye do Brasil e da Associação dos Jovens os principais momentos do evento. Uma das marcas da Convenção Nacional é a parte cultural. São realizados no evento os concursos de bandas, músicas inéditas e camisetas. E aqui também são conhecidos os seus ganhadores, todos avaliados por um júri especializado em cada área. E por falar em premiação, a Seichonoye do Brasil, através da Associação dos Jovens, reconhece o amor e a dedicação de seus dirigentes para o sucesso do evento e premia as caravanas mais distantes e as maiores caravanas presentes. Participei ano passado e já foi muito bom, então estamos aí de novo, né? E convido todos vocês a virem ano que vem, beleza? Além disso, dirigentes que não medem esforços para divulgar os ensinamentos da Seichonoye e ultrapassam os limites geográficos são agraciados com o diploma de honra ao mérito internacional. Não é simples entender o que move milhares de pessoas em todo o Brasil para a realização de um evento planejado com quase um ano de antecedência, seja na organização central ou na montagem de caravanas. A grandiosidade da fé, da prática do bem e, principalmente, do amor ao próximo,
faz com que esse evento chegue à sua 58ª edição e transforme vidas, famílias e toda a sociedade. 12.400 pessoas, 4 edições e tantos jovenzinhos como a gente viu hoje aqui. Eu pude acompanhar pelo monitor, nas outras edições são muitos jovenzinhos. Só tenho que agradecer a Deus essa oportunidade. Eis que chega ao fim a 58ª Convenção Nacional da Associação dos Jovens da Seichonoye do Brasil. E o gostinho de quero mais fica na memória, no coração e no olhar de cada participante. A hora é de fechar os portões, voltar para casa, colocar em prática tudo o que se aprendeu no dia de hoje e fazermos juntos a história da 59ª Convenção Nacional da Associação dos Jovens da Seichonoye do Brasil. Participe do Domingo da Seichonoye, que ocorre das 9 às 11 horas da manhã em centenas de nossas sedes espalhadas pelo Brasil. Você e sua família serão alegremente recepcionados em um clima de cordialidade e reverência mútuas. Palavras de incentivo, sorrisos, um ambiente motivador, calor humano, orações, livros que libertam e até pedidos de orientações aos nossos preletores. Tudo isso e muito mais você encontra nestes eventos com entrada franca e garantia de muita paz. Que tal? Participe! Traga seus filhos de quaisquer idades. Existem atividades exclusivas para os pequenos e também para os jovens. Acesse www.sni.org.br/DSNI e venha se abastecer de energias positivas. Domingo da Seichonoye, a felicidade de portas abertas para você. Não deixe de participar com a gente, tá bom? Boas emoções e paz espiritual nos foram transmitidas por mais um programa Seichonoye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Muito obrigada pela sua companhia. Pare de tentar achar respostas complexas só porque acha seu problema complicado demais. A simplicidade de uma boa conversa com Deus pode resolver tudo em 1 minuto. Faça isso agora mesmo em nosso Momento de Oração. Oração para renascer em Deus. Renasci agora. Renasci em Deus. Sou agora um filho de Deus perfeito. O velho eu se foi e nasceu o novo eu que é filho de Deus. A vida de Deus é a minha vida. Logo sou sempre saudável, forte, dinâmico, e jamais acontece de eu adoecer, sentir cansaço ou envelhecer. Renasci agora, renasci no amor de Deus. Por isso estou preenchido pelo amor de Deus. As antigas tristezas, as antigas mágoas, os antigos rancores e os antigos ódios ficaram no passado. Já não me entristeço, não me magoo, não me rancorizo nem odeio. Abençoo tudo e envio pensamentos de amor a todas as pessoas. Muito obrigada. Um abraço grande para você e que Deus abençoe muito a você e a sua família. Tchau, tchau!